Abra sua Bíblia, queridos. Abra aí na carta 1 Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5. Está aí no telão para você ver também. O senhor Oswaldinho é meu assessor hoje, de computador. Vocês sabiam que o pastor Oswaldinho foi meu professor, irmãos? Meu professor no ano 2002, 2003, era exigente, é exigente até hoje. Glória a Deus por isso. Então a gente realmente na aula dele, tinha que estar ali, ponta firme. Então Deus tem nos abençoado, depois de tanto tempo estamos juntos, trabalhando em prol do reino de Deus. Amém? 1:5. Deixa eu ler essa tradução de vocês aí, que passou aí. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Estamos iniciando uma série de mensagens exemplar e estamos falando nesta noite sobre consciência. Dificilmente se prega sobre esse tema. Eu nunca preguei, é a primeira vez que estou falando. Não é fácil falar sobre o tema que nós vamos trabalhar esse mês. Ser exemplo é fácil falar, mas falar dos tópicos dele é mais difícil. Então presta atenção aí que Deus vai falar conosco. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós lemos. Eu te agradeço, Senhor, de todo o coração, porque o Senhor tem nos dado uma consciência pura, limpa. Ó Deus, e queremos estar cada vez mais na tua presença, obedecendo a tudo que o Senhor nos mandou, porque tu és o nosso exemplo, Senhor, que estamos trabalhando este tema, exemplo, exemplar. Nossa consciência tem que ser o exemplo do Senhor, em todos os aspectos, em todas as formas, estarmos juntos, ó Pai, de Ti, para nós não fazer com que nossa consciência peque. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. O estudo da Bíblia de Genebra, eu peguei um texto deles, que eles falam assim: a consciência é uma instância, um poder implantado em nós, que avalia moralmente os nossos atos. A consciência avalia moralmente os nossos atos, nossos pensamentos, nossos planos e opiniões. E eu pergunto nesta noite para você, como está a sua consciência? Como que ela está se comportando no dia a dia? Como a sua consciência se comporta no trânsito? Como a sua consciência se comporta lá no seu trabalho, na hora que o chefe chega daquela dura, aquela bronca? Como você se comporta? Quando a empresa cancela o pedido, que estava tudo pronto, contando com aquele faturamento, como você se comporta? Como você se comporta na escola? Você que trabalha na escola, como você se comporta com os seus alunos? Como nós nos comportamos no dia a dia? Como está a sua consciência? Tranquila? Em paz? Ou pesada e culpada? Talvez você veio hoje para o culto da Santa Ceia. E a sua consciência está pesada, porque algo aconteceu da semana e você está preocupado. Aconteceu alguma coisa e você está com a consciência pesada. Você falou algo ou você agiu de uma forma que a sua consciência está pesada e culpada. Se sente culpado. Eu digo uma coisa para você, querido irmão. Hoje, neste momento da Santa Ceia, é hora de você se chegar diante de Deus. Falar: Senhor, me perdoa. Senhor, muda minha mente. Eu quero ter uma mente melhor, uma mente que não pense em coisas ruins. Quero ter uma mente mais pura diante de Ti. Alguns dizem, falam mentiras, não pagam os impostos devidos, não devolvam os dízimos,
O pastor Oswaldinho falou sobre dízimo, devolver na casa do Senhor. Tem pessoas que não entenderam ainda esse devolver o dízimo à casa de Deus. Nós quase não falamos sobre isso. Mas tem pessoas que não entenderam que ele vai ser cada vez mais abençoado quando ele faz isso. Outra coisa, tenho relacionamentos sexuais com várias pessoas, tomo dinheiro emprestado e não pago, e a minha consciência não me acusa de nada. Faço todas essas coisas erradas, e a consciência está tranquilona, não se preocupa com nada. Você viu a pessoa, uma vez ouvi um rapaz, jovem, 20 e poucos anos, aí perguntaram para ele: quando você matou a primeira pessoa, você sentiu alguma culpa? Ele falou assim: na primeira eu senti um remorso, mas na segunda, terceira, a mesma coisa que matar um verme, pisar em cima de um mandrová, pisar sobre uma lagartixa, mesma coisa que nada. Daí em diante, a mente cauterizou para ele fazer ou não fazer. Por isso que eles chegam, aperta o gatilho e não quer nem saber. Mata a sangue frio, porque a mente ele não sabe mais discernir nada. A consciência dele já não decide mais nada. Em algumas culturas, principalmente a gente vê o caso da Índia, né, que é bem típico, as pessoas ficam com a consciência pesada por matar uma vaca. Você já viu isso, né? Já viram lá, reportagens. Não podem nem pensar, é o ídolo deles, é sagrado. É sagrado. Ou outro animal, mas não por matar pessoas. Embora no Brasil hoje, se você matar um cachorrinho, matar um gatinho, já está quase igual a vaca lá. Mesma coisa. Se levanta um monte de gente contra, vai para a televisão. Hoje está difícil também aqui no Brasil. Saulo, se lembra de Saulo quando perseguia os cristãos? Saulo, ele ameaçava, perseguia os cristãos e achava que estava agindo corretamente. Sabe por quê? Porque a consciência dele estava cauterizada. Ele mandava matar. Ele matava os cristãos, os judeus. E para ele era normal, ele estava o quê? Obedecendo à voz de alguém, dos seus superiores. Então, ele matava e estava com a consciência tranquila. Como está a sua consciência? Como você está agindo diante de Deus? Como podemos definir consciência? Psicólogos e teólogos, né? Voltando agora definem a consciência da seguinte forma: forma íntima de avaliação entre o certo e o errado. Palavra básica, irmãos. A consciência define o certo e o errado. Consciência define o certo e o errado. Você agiu certo, ela te acusa, como benfeitoria para o seu corpo, para a sua alma. Se você agir errado, ela te acusa para que você possa se consertar, você possa não errar mais. É uma forma íntima de avaliação entre o certo e o errado, e é também o testemunho interior que julga a retidão moral de cada pessoa. É o sexto sentido da alma, é a bússola da vida moral. Olha quantas referências que eles dão. É a capacidade de discernimento moral. A consciência acusa ou defende. Só o homem tem essa capacidade moral para poder distinguir o certo e o errado. Os animais não têm, nós só que temos essa capacidade. Daí a necessidade, irmãos, de se ler a Bíblia todos os dias para termos uma boa consciência. E nós vamos descrever agora, temos a consciência positiva e a consciência negativa. Então vamos falar primeiro das boas, tá? Bom, então começamos com a boa consciência. O que é boa consciência? Está aí em Atos 23, 1, que diz: varões e irmãos, até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Esse tipo de consciência, queridos, esse tipo de consciência caracteriza as pessoas agradáveis e que não criticam os outros. Como que está a sua consciência? Você é agradável perante os outros? Ou não? Você é um cara chato, uma mulher chata?
Você está procurando melhorar perante os seus amigos, perante a sociedade? Ou você continua sendo chato? As pessoas veem para você, olha lá, está chegando o chato. Está chegando aquela pessoa desagradável. Não posso nem ver na frente. E você sabia que tem muitos cristãos assim? Chatos, que ninguém gosta de estar juntos? Nós, irmãos, temos que ter a mente de Cristo. Temos que ser exemplo de Cristo em tudo. Nós temos que estar participando de tudo e ninguém estar nos acusando de ser um crente chato. Mas ser um crente alegre, feliz, contente, que tem amizades. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Que a nossa mente esteja dessa forma. Não é facilmente ofendida a boa consciência e nem sempre encontra falhas no próximo. Ele não vê quase defeito nos outros. E quando vê, ele fica na dele, fica tranquila. Isso é a boa consciência. É uma consciência que permanece zelosa, esperançosa, apesar de acusações e perseguições por parte dos ímpios. Nós sofremos perseguições quando somos honestos. Quando estamos certos de acordo com a palavra de Deus e andamos segundo ela, nós muitas vezes somos acusados. Acusados por estarem corretos. Olha lá o crente lá. Mas no sentido bom, que somos diferentes dos outros. Tem gente que vem pedir oração para você no trabalho. Tem gente que vem pedir para você estar orando na igreja por ele. Alguém da minha família vai fazer uma cirurgia, você pode pedir na igreja para orar por nós? É dessa forma, irmãos, a boa consciência. E somos, irmãos, muitas vezes perseguidos pelos ímpios por isso, porque as pessoas não gostam de nos ver bem. Eles acham que nós devemos ser igual a eles, fazer o que eles fazem, e não é dessa forma que nós agradamos a Deus. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: contudo façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. Irmãos, nós não estamos pegando por acaso o que é boa, o que é má, o que é pura, o que é limpa, e tudo está aqui na Bíblia, ó. Nós estamos tirando da palavra de Deus. Talvez você nunca leu e nunca observou sobre esse tema, sobre a consciência. E hoje você está despertando algo diferente para nós. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, querido, não se preocupa quem fala mal de você, quem detona a sua pessoa, quem está constantemente falando coisas que desagradam a você. Não se preocupe, porque o que importa é vocês serem exemplos de Cristo. Exemplos de Cristo no trabalho, exemplo de Cristo na escola, exemplo de Cristo na igreja, e exemplo de Cristo lá no comércio. Onde vocês forem pisar a planta dos pés, seja exemplo de Cristo. Aí nós vamos para agora mais uma consciência que é positiva, a consciência limpa. Em Atos 24:16, ela diz o seguinte: por isso, sempre procuro ter uma consciência limpa, sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Paulo podia dormir tranquilamente, porque ele se esforçava em manter comunhão real com Deus. E estava seguro de estar sendo guiado por Deus. Ele possuía uma consciência isenta de maldades. Você pode dormir tranquilo no travesseiro? Depois de um dia fadigado, um dia corrido, um dia de tanto trabalho, fechamento de mês, que foi essa semana. Precisa fechar o mês, tem que fechar o mês, tem que atingir meta. Por acaso sua consciência não fez alguma coisa errada? Você consegue dormir tranquilamente no travesseiro, deitar e dormir? Ou você vai deitar e começa a se lembrar daquela coisa errada que você foi obrigado a fazer? Seu chefe pediu para fazer, você fez? Paulo, ele dormia tranquilamente,
porque ele obedecia ao Senhor. Antigamente, o que ele fazia? Matava, destruía. Quando ele teve encontro com Cristo, o que aconteceu? Mudou totalmente a vida dele. De perseguidor, a hoje ele estava sendo perseguido. Então, mas ele estava tranquilo, porque o Senhor perdoou os seus pecados, perdoou os seus erros, e ele se tornou nova criatura no Senhor. Então ele podia dormir tranquilamente diante dos problemas, das situações. Também em Hebreus capítulo 9, 14, diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Senhor Deus vivo, ao Deus vivo. Então muitas vezes a pessoa peca, ela erra, ela age erradamente, mas ela sabe, ela agiu, ela pediu perdão, que existe o sangue de Cristo que pode purificar. Ela vai de joelho para o chão, ela vai pedir perdão ao Senhor. Vocês se lembram de Davi, né? Nós vamos falar no final sobre o caso de Davi também. Então, queridos, por mais que nós erramos, que a nossa consciência peque, nós temos alguém que nós podemos chegar e falar: Senhor, me perdoa. A nossa consciência acusa, e nós vamos lá ao Senhor, aos pés de Cristo: Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, errei, pequei, defraudei o irmão, fiz coisa errada, cobrei o que não devia, não devolvi o troco que era para devolver, peguei aquela água no supermercado, não paguei, deixei a garrafinha lá na prateleira, peguei a barrinha de chocolate, dei para meu filho comer lá no mercado, e não passei a embalagem no caixa. Isso é defraudar, irmãos. Isso é pecado. É roubo. Então qualquer coisa que fazemos, irmãos, se defraudamos o irmão, defraudamos qualquer pessoa, mesmo que não seja cristã, nós estamos nos enganando, e a nossa consciência uma hora vai acusar: filho, você errou, você pecou. Mude de ideia, mude de atitude. Venha até mim. Venha até mim que eu vou consertar tudo isso. Eu vou te perdoar, mas eu quero que você tenha uma vida, uma mente sã de agora em diante. Glória a Deus. Davi foi um grande exemplo disso. Ele cometeu adultério, matou injustamente um homem, desobedeceu ordens de Deus, mas foi perdoado porque se arrependeu profundamente. Então essa noite, irmãos, é noite de perdão, noite de Santa Ceia, noite que o Senhor, talvez a tua consciência está acusando alguma coisa, você poderá diante da ceia do Senhor falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu errei, eu pequei, eu vi o que não devia, mas hoje eu te peço perdão. Peço perdão ao Senhor e não vou fazer mais. Não é somente pedir perdão, é pedir perdão e não fazer mais, não errar mais. Ah, pastor, mas nesse mundo que nós vivemos, nós erramos todos os dias. Erramos, mas não podemos cair no mesmo erro todo dia. Ele tinha vontade de estar com Deus e medo de perdê-lo, Davi. Ele tinha vontade de estar com Deus e medo de perdê-lo, que isso o levou a se humilhar e orar pedindo perdão. Então a consciência pura, ela instrui e nos orienta a viver mais piedosa e perfeitamente no centro da vontade de Deus. A consciência pura. Você não pode ter essa consciência se Deus não é o primeiro em sua vida. Então você precisa ter essa consciência, porque Deus é o primeiro em sua vida. Glória a Deus. Aí vemos, irmãos, algumas consciências negativas. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 8, verso 10 ou 12. Você viu, nós temos boa consciência, consciência limpa, consciência pura.
E agora nós vamos para a negativa, a consciência fraca. Vamos ler aí? Ver se eu consigo. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir, você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, porque em Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Então, queridos, se nós estamos com pessoas, com amigos, se nós for para escandalizar, comer ou beber, for para escandalizar a pessoa, ou agir, uma atitude, usar uma atitude sua que escandaliza o irmão, você é culpado também. Sua consciência vai acusar que você errou, porque você estará escandalizando aquele irmão que está junto de você. Então tome cuidado, irmãos, com o que a gente se fala. Tome cuidado com as atitudes que nós, a forma que nós agimos, o que comemos, o que bebemos, perante outras pessoas. Você é acusado e você pode levar aquele irmão a fazer coisas erradas e você vai ser culpado. Então tome cuidado com isso. Consciência fraca é geralmente encontrada entre os novos convertidos ou cristãos imaturos. Nós não somos imaturos, irmãos. Nós não estamos sendo alimentados com leitinho. Nós estamos sendo alimentados pela palavra forte, firme. Como dizer, um arroz e feijão, é uma feijoada que nós comemos. Nós estamos aqui, irmãos, para dar ensinamento, para orientar. Para quando chegarmos, irmãos, encontrar o Senhor, Ele pode falar assim para nós: vocês conduziram esse rebanho até mim. Que nós, pastores, irmãos, líderes, vão ser julgados muito mais do que vocês, diz a palavra de Deus. A justiça em cima de nós vai ser muito maior do que a de vocês. Porque se nós ensinarmos errado, somos culpados. E vamos pagar o preço por isso. A consciência, irmãos, fraca, ela é geralmente encontrada entre os novos convertidos, cristãos imaturos, e até mesmo entre os religiosos, como foi no caso lá no passado, dos escribas e fariseus no tempo de Jesus. As pessoas com esse tipo de consciência se ofendem facilmente pelas pequenas deficiências dos outros e tendem a repreender os outros pela sua incapacidade de observar questões não essenciais. Então, pessoas que têm a consciência fraca, elas se ofendem facilmente, porque elas não estão maduras, não estão prontas para determinadas situações. Então elas se ofendem por pequenas coisas e deficiências que se encontram devido àquela situação. Uma consciência fraca pode ser superada pela constante oração. Não que ela continue sendo fraca, mas ela pode ser uma consciência, voltar a ser uma consciência pura, uma consciência limpa, novamente. Ela pode ser restaurada, superada pela constante oração, estudo bíblico e a prática da obediência a Deus. Resumindo, Bíblia. Quem não lê Bíblia não aprende. Quem não ouve a palavra de Deus não aprende. Quem não estuda de quarta-feira, não vem no estudo bíblico, não aprende. E a gente vem aqui, irmão, de quarta-feira, tem 60, 70 pessoas. Gostaria de ver pelo menos metade da igreja vindo aprender a palavra de Deus. Ah, pastor, mas é difícil. Quarta-feira é difícil. Faça um esforço, irmãos. Tão importante aprender sobre as cartas do Apocalipse, que se refere à igreja de hoje também. Venha aprender a palavra de Deus. Não fique em casa, não. Dá tempo de você sair daqui e assistir o jogo depois. Você vai ver seu futebol lá tranquilo. Então não se preocupe com isso. Venha, ouça a palavra, chegue em casa, dá para você assistir os 2 tempos do futebol e você vai ficar contente, alegre. Outra coisa, mais uma consciência cauterizada. Consciência cauterizada, irmãos, esse é o pior tipo de consciência,
pois revela alguém que já pecou contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é aquele que não é confessado. E por não ser confessado, o pecador já não escuta a voz de Deus e continua nos seus atos pecaminosos repetidamente. É aquele que não quer saber. Ele peca todo dia e não quer se consertar diante de Deus. Essa é aquela que está cauterizada, o inimigo já dominou, então ele continua pecando e para ele é a mesma coisa que tomar um copo d'água. Não muda nada. Talvez um dia ele vai ter um encontro com Deus. Talvez um dia, se ele não morrer, ele vai ter um encontro com Deus. Vai voltar para os caminhos do Senhor. Mas a mente dele está fraca. Ele precisa de um reforço. Ele precisa de alguém, aliás, está cauterizada. Ele precisa de um reforço. Precisa de alguém estar junto com ele, falando de Jesus para ele. Quantos presídios, pessoas presas, estão lá? Alguns se recuperam, voltam para a sociedade e voltam no ambiente cristão, porque deram o coração a Cristo, mas a maioria, irmãos, saiu de lá, volta a matar, roubar, destruir as pessoas. Consciência cauterizada. Em Tito 1,15, esse não está aí, existe a consciência contaminada. São os desobedientes ao Evangelho. É a consciência daqueles que só desobedecem ao Evangelho. Os desobedientes. Queridos, nós precisamos ter a mente de Cristo. Se tivermos a mente de Cristo, irmãos, todo esse tipo de consciência aí, para nós vamos só trabalhar em cima de uma consciência pura. Consciência pura diante de Deus. O resto para nós não vai servir, porque nós temos a mente de Cristo. Somos purificados dia a dia por Ele. Em João 13,15, Jesus dá um exemplo para nós seguirmos. Ele fala assim: pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Ele está falando ali, quando ele lava os pés dos discípulos, de um a um vai passando a bacia, a toalha, lavando os pés dos discípulos. E que ele estava se referindo, irmãos, que ele veio para servir, que o Senhor veio para se humilhar. Ele não veio para se aparecer, ele não veio para ser o cara. Ele veio para se humilhar, para servir a nós, servir seus discípulos. Por isso que ele nos mandou segui-lo, ser o exemplo dele, que é o tema nosso, ser o exemplo de Cristo. Nós temos que ser exemplar para Cristo, ser exemplar para o mundo, ser exemplo para os outros que estão aí fora. Como que estamos sendo hoje? Como que estamos agindo hoje? Jesus, o Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nunca se colocou em uma posição acima dos outros. Cargo de liderança é bom desde que você seja submisso, desde que você seja obediente a Deus, a sua palavra. Senão não adianta querer um cargo. Na sua empresa, eu quero ter o cargo, quero ser o gerente da empresa, mas para pisar nos outros, irmãos, não vai levar a nada. O Senhor vai te abater. Então seja simples, prudente, e Deus vai te exaltar. Ele amou humildemente, serviu, conduzindo e ensinando o perdido a ter uma consciência pura. Ele alimentou milhares, ele curou os doentes, ressuscitou os mortos. Ele passou o tempo com aqueles que ninguém mais se importava de gastar tempo. Você tem gastado tempo com pessoas para ensinar que ele tem que sair daquela vida de consciência impura para a consciência pura diante de Deus? Você tem gastado tempo para isso? Falar do amor de Deus a algumas pessoas que vocês acham que não tem mais jeito, estão perdidos. Com o projeto Alcance de sexta-feira, eles vão levar alimento para os perdidos. Ah, pastor, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Alguns dali podem voltar, pastor Fabiano, e voltar a ser recuperado. Vamos mandar o pessoal para casa de recuperação? Para quê? Está tudo na droga, o crack já dominou a mente. Quantas pessoas que estão aqui hoje, que usava pedra, usava cocaína, usava maconha, estão aqui no nosso meio. Estão libertos, para a glória do Senhor. Então, se nós não fizermos nossa parte, queridos, o anjo não vai descer e fazer a parte dele. O Senhor mandou nós fazermos a parte. Com a nossa consciência pura que temos,
nós fazemos a nossa parte. Quando olhamos para a vida de Cristo, ela reflete seu amor pela humanidade, e isso deve ser o nosso grande desejo também. Que a banda possa subir, por favor. É muito importante que, como cristãos, seguimos o exemplo de Jesus. Não importa onde estamos ou com quem estamos, as palavras que falamos e as coisas que fazemos devem sempre refletir a nossa fé em Cristo. Então toda a sua atitude, tudo o que você fazer, falar, agir, representa você ser uma pessoa que tem uma mente pura diante de Deus ou não. Tudo vai depender do quê? Da sua atitude, do seu modo de agir, das suas palavras. Você sabe que palavras matam, irmãos? Palavras destroem? Muitas vezes uma palavra que você fala acaba com a pessoa. E depois a pessoa, nós temos pastores tratar, psicólogos tratar. Por quê? Por causa de uma palavra falada lá no passado. Às vezes estamos ansiosos para dizer a outras pessoas o que elas devem fazer, como devem viver. Mas muitas vezes deixamos de seguir as nossas próprias instruções. Aquele caso, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Vamos tomar cuidado, irmãos, com a nossa mente. Que sejamos a mente de Cristo. Sejamos exemplo do Senhor em tudo que nós fizermos. Onde andarmos, onde pisar nossos pés, onde formos, alguém pode apontar para nós e falar: esse é um cristão. Esse é um cristão, essa é uma cristã. Essa é verdadeiramente uma filha, um filho de Deus. Jesus quer purificar nossa consciência hoje, dando ouvidos e praticando a palavra de Deus, e pedindo perdão pelos erros. Daí virá o perdão, como foi no caso de Davi. Que Deus te abençoe. Fique em pé, irmãos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que falamos sobre a consciência. Senhor, nós sabemos que em tudo temos que ser exemplo do Senhor. Em tudo temos que ter a tua mente. E eu oro nesta noite, se tem alguém em nosso meio, ó Pai, que porventura sua mente, sua consciência está acusando de alguma forma, está acusando algo, ó Deus, pois praticar alguma coisa que denegriu o Senhor, a tua palavra, eu peço nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja perdoando essas vidas, que eles possam estar, ó Pai, se purificando, ó Deus, pedindo perdão ao Senhor, como Davi fez, pois ele mandou matar Urias, ele teve um caso com Batseba, de adultério. Senhor Deus e Pai, mas a tua palavra diz que ele é um homem segundo o teu coração, e nós também podemos ser um homem, uma mulher segundo o teu coração, ó Deus, pois estamos aqui para pedir perdão ao Senhor. Estamos aqui, Senhor, para te pedir, tenha misericórdia de nós. E seus filhos, Senhor, realmente pedirem de coração, o Senhor esteja perdoando, ó Pai, para que eles estejam nesta noite participando do corpo e do sangue do Senhor. E eu te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas e na vida dos teus filhos. Eu te dou graças, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus.